Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Prefácio do autor. Desde a aurora da história, vários fenômenos extraordinários registraram-se entre os seres humanos. Não faltam testemunhas nos tempos atuais para atestar desses acontecimentos, até mesmo onde a ciência moderna impera em toda sua efulgência. O grande acervo de tantas evidências é duvidoso, pois vem de pessoas ignorantes, supersticiosas ou desonestas. Em muitos casos, os chamados milagres são imitações. O que imitam? Não é próprio da mente sincera e científica descartar nada sem primeiro investigar. Cientistas superficiais, incapazes de explicar os vários fenômenos mentais extraordinários, pretendem ignorar-lhes a existência. São, por isso, mais culpados que os que creem que suas preces são atendidas por um ser ou seres acima das nuvens, ou dos que acreditam que por seus pedidos tais seres modificarão o curso do universo. Os últimos têm a desculpa da ignorância, ou ao menos de um sistema defeituoso de educação que os ensinou a serem dependentes de tais seres, dependência que se tornou parte de sua natureza debilitada. Os primeiros não têm tal desculpa. Esses fenômenos foram estudados, investigados e generalizados há milhares de anos. Todo o campo das faculdades religiosas do homem foi assim analisado. O resultado prático desses estudos é a ciência chamada Raja Yoga. A Raja Yoga não nega a maneira imperdoável de algumas ciências modernas a existência de fatos difíceis de serem explicados. Ao contrário, gentil, mas firmemente, ela declara aos supersticiosos que os milagres, as respostas às orações, os poderes da fé, conquanto fatos verdadeiros, não se tornam compreensíveis pelas explicações supersticiosas que os atribui à intervenção de um ser ou seres dissimulados pelas nuvens. Declara que cada homem é somente um conduto para o oceano infinito de conhecimento e potência que existe por trás da humanidade. Ensina que os desejos e as necessidades estão no homem, que o poder de satisfazê-los também é do homem e que onde e sempre que um desejo, uma necessidade ou uma prece é satisfeita, foi daquele depósito infinito que veio a satisfação e não de um ser sobrenatural. A ideia de seres sobrenaturais pode acirrar, até certo grau, o poder de ação no homem, mas traz consigo também a decadência espiritual, traz dependência, medo, superstição, degenera na terrível crença que o homem é naturalmente débil. Não existe sobrenatural, diz o yogi. Na natureza há manifestações densas e sutis. As sutis são as causas, as grosseiras, os efeitos. Estas podem ser facilmente percebidas pelos sentidos, aquelas não tanto. A prática de Raja Yoga conduz à obtenção das percepções sutis. Todos os sistemas ortodoxos da filosofia hindu têm um mesmo objetivo, a liberação da alma pela perfeição. O método é a yoga. A palavra yoga abarca um campo vasto. Tanto a filosofia Sankhya, Samkhya, como a Vedanta referem-se a yoga sob uma forma ou outra. O assunto deste livro é a forma de yoga conhecida como Raja Yoga. Os aforismos de Patanjali, Patanjali, constituem a mais excelsa autoridade sobre Raja Yoga.
são o seu manual. Os outros filósofos, ocasionalmente diferindo de Patanjali sobre alguns pontos de filosofia, aceitam, regra geral, o método de prática por ele preconizado. A primeira parte deste livro compreende várias aulas dadas pelo autor em Nova York. A segunda parte é tradução algo livre dos aforismos, abre parênteses, sutras, fecha parênteses, de Patanjali, com um breve comentário. Fez-se um esforço para evitar tecnicismos tanto quanto possível, atendo-se à forma livre e cômoda do estilo de conversação. Na primeira parte dão-se diretivas simples e específicas aos estudantes interessados em praticar. Mas tais estudantes são especialmente e sinceramente advertidos que, salvo algumas exceções, Raja Yoga somente pode ser aprendida sem riscos pelo contato direto com um instrutor. Se estas conversações conseguirem despertar o desejo de maiores esclarecimentos sobre o assunto, o instrutor não faltará. O sistema de Patanjali baseia-se sobre a filosofia Sankhya, sendo bem poucos os pontos de divergência. As duas maiores diferenças são: a primeira, que Patanjali admite o Deus pessoal sob a forma do primeiro instrutor, enquanto que o único Deus que Sankhya admite é um ser quase perfeito, a cargo temporariamente de um ciclo de criação. A segunda, os yogis afirmam que a mente é igualmente onipenetrante como a alma ou Purusha, P-U-R-U-S-H-A, o que a Sankhya não admite. Vivekananda. Introdução. Todo nosso conhecimento repousa sobre a experiência do que chamamos conhecimento inferente, no qual se vai do particular para o geral ou vice-versa, que tem a experiência por base. Nas chamadas ciências exatas, chega-se facilmente à verdade, porque ela diz respeito às experiências específicas de todo ser humano. O cientista não exige que acreditemos em algo cegamente. Obteve certos resultados que são fruto de suas próprias experiências e, quando fazendo delas a base de seu raciocínio, deseja que aceitemos suas conclusões. Ele faz apelo a alguma experiência universal da humanidade. Em toda ciência exata, há uma base que pertence a toda a humanidade, de modo que podemos imediatamente perceber a verdade ou a falsidade de suas conclusões. A pergunta agora é esta: possui a religião tal base? Responderei tanto afirmativa como negativamente. A religião, como geralmente ensinada, fundamenta-se na fé e na crença, e na maioria dos casos consiste somente de diferentes esquemas de teorias. Eis porque vemos religiões contra religiões. Essas teorias também repousam sobre crenças. Alguém me diz que existe um grande ser sentado sobre as nuvens, governando todo o universo, e pede-me que acredite no que diz, somente pela autoridade de sua afirmativa. Posso, da mesma maneira, ter minhas próprias ideias, que tento impingir aos outros. Se perguntam por uma razão, não poderei dar nenhuma. É por isso que a religião e a filosofia religiosa gozam atualmente de mau conceito. Parece que todo homem culto diz, abre aspas, essas religiões são feixes de teorias sem qualquer ponto de apoio sólido, cada qual pregando as ideias que mais lhe convém, fecha aspas. Não obstante, existe na religião uma base de crença universal, de que dependem todas as diferentes teorias e ideias das diferentes seitas em diferentes países. Se buscarmos essa base, encontraremos que elas também estão baseadas sobre experiências universais. Em primeiro lugar, ao analisarmos as diversas religiões do mundo, encontramos-las divididas em dois grupos, as que possuem um livro e as que não têm nenhum. As primeiras são mais fortes e contam com maior número de adeptos. As que não têm livro desapareceram quase por completo e as novas, pouco numerosas, contam com um número pequeno de seguidores.
Entretanto, em todas encontramos uma opinião geral que as verdades apregoadas são o resultado das experiências de determinadas pessoas. Os cristãos pedem que acreditemos em sua religião, em Cristo, nele como encarnação de Deus, num Deus, numa alma e em seu estado melhor. Se lhes perguntarmos por quê, dizem simplesmente que creem nisso, mas se formos à fonte do cristianismo, veremos que está baseado na experiência. Cristo disse que viu Deus. Os discípulos afirmaram que o sentiram, e assim por diante. Da mesma maneira, no budismo, trata-se da experiência do próprio Buda, que experimentou certas verdades, viu-as, esteve em contato direto com elas e as pregou ao mundo. Também com os hindus. Os rishis, R-I-S-H-I-S, ou sábios, que escreveram seus livros, declaram que experimentaram certas verdades que predicam. Vemos, pois, claramente que todas as religiões do mundo foram construídas sobre o universal e adamantino fundamento de todo o nosso conhecimento, a experiência direta. Todos os instrutores viram Deus, viram suas próprias almas, o futuro dessas almas e sua eternidade, e o que viram pregaram. Existe apenas uma diferença. Na maioria dessas religiões, especialmente nos tempos modernos, uma queixa peculiar se faz, que tais experiências são impossíveis de serem repetidas atualmente. Foram possíveis somente para alguns, os fundadores das religiões que levam seu nome. Hoje em dia, essas experiências tornaram-se obsoletas e, portanto, temos que tomar tais religiões sob fé. Nego absolutamente tal coisa. Se houve uma experiência neste mundo, em qualquer ramo particular de conhecimento, certamente segue-se que essa experiência foi possível milhões de vezes antes e repetir-se-á eternamente. A uniformidade é a lei rigorosa da natureza. O que ocorreu uma vez poderá ocorrer sempre. Os instrutores da ciência denominada Raja Yoga declaram, portanto, não só que a religião se baseia sobre as experiências de outrora, mas também que nenhum homem pode ser verdadeiramente religioso enquanto não passar ele próprio pelas mesmas experiências. Raja Yoga é a ciência que nos ensina a alcançar essas experiências. De pouco vale discorrer sobre religião, a menos que se a tenha sentido. Por que existe tanta desarmonia, tanta luta e agitação em nome de Deus? Já se derramou mais sangue em seu nome que por outra causa qualquer, porque as pessoas nunca buscavam a fonte, contentando-se apenas em dar o assentimento mental aos costumes de seus maiores, desejando que todos fizessem o mesmo. Que direito tem um homem de dizer que possui uma alma se não a sentiu, ou que há um Deus se não ouviu? Se há um Deus, devemos vê-lo. Se há uma alma, devemos percebê-la. Do contrário, melhor não crer. É preferível ser um ateu confesso que um hipócrita. A ideia que prevalece de um lado entre os, abre aspas, letrados, fecha aspas, é que a religião, a metafísica e toda busca de um ser supremo são fúteis. De outro lado, entre os semi-educados, a ideia consiste em que essas coisas realmente carecem de base e cujo único valor reside no fato de se constituírem em forte motivo para fazermos bem ao mundo. Se os homens acreditam num Deus, podem tornar-se bons, morais e perfeitos cidadãos. Não podemos culpá-los de alimentarem essas ideias, pois todo o ensinamento que recebem é simplesmente o de acreditar num eterno palavreado sem conteúdo substancial. Pede-se-lhes que vivam de palavras. Podem fazê-lo? Se pudessem, eu não teria a mínima consideração pela natureza humana. O homem deseja a verdade, quer experimentá-la por si mesmo. Quando ele a possuir, realizá-la, senti-la no profundo de seu coração, só então, declaram os Vedas, as dúvidas serão dissipadas, desaparecerá a escuridão e toda sinuosidade endireitar-se-á. Abre aspas.
Ó filhos da imortalidade, a vós que morais na mais alta esfera, o caminho foi encontrado. Há uma vereda que conduz para bem longe das trevas, e essa vereda é perceber aquele que está além de toda a escuridão. Não existe outro caminho. Fecha aspas. A ciência chamada Raja Yoga propõe-se colocar frente à humanidade um método prático e cientificamente elaborado para alcançar essa verdade. Inicialmente, toda ciência deve possuir seu próprio método de investigação. Se desejamos nos tornar astrônomos e nos sentamos a gritar astronomia, astronomia, jamais o seremos. O mesmo com a química. Um método determinado necessita ser seguido. Devemos ir a um laboratório, tomar diferentes substâncias, misturá-las, examiná-las, fazer com elas experimentos. De tudo isso advirá o conhecimento da química. Se quisermos ser astrônomos, iremos a um observatório, tomaremos o telescópio, estudaremos as estrelas e os planetas. Assim poderemos nos tornar astrônomos. Cada ciência terá seu próprio método. Posso pregar 1000 sermões, porém eles não tornarão ninguém religioso, a menos que se pratique o método. Esta verdade foi predicada por sábios de todos os países, de todos os tempos, por homens puros e inegoístas, imbuídos unicamente do desejo de fazer bem ao mundo. Todos afirmam haver encontrado verdades mais elevadas que aquilo que os sentidos podem trazer-nos e propõem sua verificação. Convidam-nos a seguir a disciplina e a praticar honestamente. Se não conseguirmos encontrar essa verdade mais alta, teremos o direito de dizer que a proposta não tem fundamento, mas antes de agirmos assim, não seremos racionais em negar a verdade de suas assertivas. Devemos trabalhar fielmente, utilizando os métodos recomendados. A luz há de chegar. Para adquirir conhecimentos, recorremos à generalização, que se baseia na observação. Primeiro, observamos os fatos, depois generalizamos e, enfim, concluímos ou formulamos princípios. O conhecimento da mente, da natureza interna do homem, do pensamento, jamais será conseguido se não tivermos antes desenvolvido o poder de observar o que acontece dentro de nós. É comparativamente fácil observar fatos no mundo externo, porque muitos instrumentos foram inventados para esse propósito. Mas para o mundo interior carecemos de instrumentos que nos ajudem. Todavia, sabemos que necessitamos observar a fim de fazermos realmente ciência. Sem a devida análise, qualquer ciência será impotente, pura e simples teorização. Eis porque os psicólogos têm discutido tanto entre si desde os mais remotos tempos, exceto aqueles poucos que encontraram os meios de observação. A ciência denominada Raja Yoga propõe-se, em primeira instância, fornecer-nos os adequados meios que nos possibilitem a observação dos estados interiores. O instrumento empregado é a própria mente. O poder de atenção, acertadamente guiado e conduzido para o mundo interior, analisará a mente e nos iluminará os fatos. Os poderes da mente assemelham-se a raios luminosos difusos, quando concentrados iluminam. Este é o único meio de conhecimento de que dispomos. Todos o utilizamos, tanto no mundo externo como no interno, mas a mesma minúcia de observação que o cientista dirige ao mundo externo, o psicólogo deve dirigir para o interno, o que requer muito treino. Desde a infância, fomos sempre ensinados a prestar atenção somente às coisas externas, nunca às internas. Daí que atrofiamos nossa capacidade de observar o mecanismo interno. Virar a mente, por assim dizer, para dentro, fazê-la cessar de se dirigir para fora, concentrar toda a sua força e projetá-la sobre si mesma, a fim de que ela conheça sua própria natureza e se analise, é tarefa árdua. Entretanto, é o único caminho, a verdadeira aproximação científica ao assunto. Para que esse conhecimento?
Primeiramente, o conhecimento é, em si mesmo, sua mais alta recompensa. Em segundo lugar, dissipará nossa infelicidade. Analisando sua própria mente, o homem chega face a face, por assim dizer, com algo que jamais é destruído, algo que, por sua natureza, é eternamente puro e perfeito. Então, jamais será infeliz. Toda infelicidade emana do medo, do desejo não gratificado. Ao descobrir que nunca morrerá, o homem não mais temerá a morte. Quando souber que é perfeito, não mais terá vãos desejos, e ambas causas estando ausentes, não existirá mais o sofrimento, mas sim a felicidade mais perfeita ainda neste corpo. Há somente um método para atingir-se esse conhecimento, a concentração. O químico no laboratório concentra todas as energias de sua mente sobre um único foco, dirigindo-as para as substâncias que analisa. Assim, descobre-lhes os segredos. O astrônomo concentra todas as energias de sua mente e as projeta através do telescópio para os céus, e as estrelas, o Sol e a Lua entregam-lhe seus segredos. Quanto mais eu puder concentrar meus pensamentos sobre o assunto de nossa palestra, tanto mais luz projeto sobre esse assunto. Vós me escutais, e quanto mais concentrardes vossos pensamentos, tanto mais claramente conseguireis entender o que vos tenho a dizer. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.